Esperar as pessoas entrarem. Vou colocar o tema aqui. Apertar o coraçãozinho para o Instagram começar a divulgar nossa live, impulsionar para outras pessoas. A doutora Amanda já está presente. Eu estou aguardando que as pessoas comecem a entrar. Apertar o coraçãozinho, enviar a live para várias pessoas. Esse tema é totalmente voltado para a gente, para o jovem advogado. Bom, gente, então eu vou iniciar. Estou vendo pessoas entrarem. Meu nome é Sara, sou advogada. Estou como vice-presidente da Comissão AB Jovem aqui da 15ª Subseção. Integro também a Comissão AB Jovem da Seccional ABRJ. E hoje nós temos um tema para essa live que é totalmente voltado para nós, né, para a Jovem Advocacia. Momento em que eu agradeço ao presidente da nossa subseção aqui, que nos concedeu essa oportunidade e também por estar dando voz, né, à Jovem Advocacia. Hoje a nossa convidada é a presidente da Comissão AB Jovem da Seccional e também agora presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Vou procurá-la aqui. Como que faz para convidar? Achei. Ver a licitação, convite. Esperando a doutora Amanda aceitar. Olá. Ah, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom, Sara? E você? Tô ótima. Amanda, em nome da comissão, primeiramente, né? Já temos membros aqui nos assistindo. Queria te agradecer por aceitar o convite da comissão, né? Por estar concedendo uma parte do seu tempo tão disputado nesse momento. E agora vou conceder, né, a palavra para você se apresentar, enfim. Fica à vontade. Obrigada, Sara. Eu que agradeço muitíssimo o convite. Agradeço ao presidente André pelo convite. Agradeço a você. A você eu preciso agradecer muito também por participar da UAB Jovem do Rio de Janeiro, contribuir tanto, trabalhar tanto, estar ao meu lado. Então, é uma alegria conversar com você. Não sobre os projetos da Jovem, nem sobre o dia a dia, aquela correria para a gente colocar tudo em prática, mas enquanto também liderança da subseção de Macaé. Bom, eu sou, acima de tudo, advogada, criminalista, sou presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, que é uma representação perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Sou presidente da OAB Jovem da nossa seccional do Rio de Janeiro e também sou presidente da Comissão de Direito Penal do IBRAPES. Então, meu currículo é esse, mas sempre digo que, acima de tudo, advogada criminalista. Sim.
Então, Amanda, o intuito dessa live é fazer com que os jovens advogados, né, conheçam mais da comissão, conheçam mais os benefícios, conheçam o que é ser um jovem advogado, que muitas pessoas não conhecem, né? Recebo muita mensagem no Instagram acerca disso. E a gente sabe que o jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de inscrição nos quadros da ordem, né? Não tem um critério de idade. Normalmente as pessoas acham, é um advogado novo de idade, então é um jovem advogado. Mas não, né? A Uhum. pessoa pode ter 50 anos, ter 3 anos de inscrição na ordem, ele é um jovem advogado. A gente até fala advogado início de carreira, advocacia iniciante, ou algo nesse sentido, justamente para remeter o critério do tempo, né, de inscrição. Então, Uhum. você como presidente, né, da comissão da seccional e comissão nacional, fala para a gente do que consiste a comissão, de que forma ela é estruturada, para que a gente conheça, né, essa comissão que é voltada justamente para a gente. Sim, é muito importante e eu gostei muito da sua pergunta, porque, na verdade, poucos ainda, né, poucos advogados e poucas advogadas conhecem a quantidade de trabalho desenvolvido, né, o quanto é desenvolvido pela Ordem dos Advogados, né, poucos advogados e poucas advogadas, e eu me incluo nisso no início da minha advocacia, não conhecia as comissões, não sabia que eu poderia participar do sistema OAB, e não conhecia aquilo que era desenvolvido. Então, a gente, quando não conhece, a gente reclama e diz que só paga anuidade, mas há muito trabalho envolvido. E a nossa comissão, a OAB Jovem, seja a nível seccional, subseccional, né, das subseções, ou a nível nacional, ela, na verdade, ela tem como papel fundamental ouvir as dores, os problemas da advocacia, né, que a advocacia iniciante, que o advogado e a advogada sofrem, e filtrando isso, desenvolve projetos e aproxima os advogados da instituição. Nós costumamos receber, né, nós somos a porta de entrada da ordem, nós fazemos, né, participamos da cerimônia de entrega de carteiras, que é um momento muito importante, muito especial. A partir do juramento, aquela pessoa, ela efetivamente se torna advogada e advogada, ela assume um compromisso com a sociedade, ela assume um compromisso com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o nosso primeiro papel é recepcionar. Além disso, auxiliar o máximo possível nesse início que é muito complicado, né? A graduação não prepara a gente para advogar, então o nosso papel é sempre criar projetos, desenvolver projetos para auxiliar nesse início. Então, esses são os principais papéis desenvolvidos pela Comissão OAB Jovem. E a estrutura da comissão, ela acaba variando um pouco de seccional para seccional, de subseção para subseção, mas, em regra, nós temos uma diretoria composta pelo presidente ou pela presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto. A nível nacional, tem a presidência, né, que eu assumi há pouco tempo. Nós temos a presidente de honra, que foi a presidente da Comissão Nacional que me antecedeu. Nós temos um vice-presidente e nós temos secretário adjunto, e além disso nós temos os membros, assim como as subseções e a seccional, temos membros e temos membros consultores. Então a estrutura muda um pouquinho, mas de um modo geral, o que eu costumo dizer, existe a diretoria que organiza de uma forma melhor, mais afunilada o trabalho, mas eu costumo dizer que, na verdade, somos todos integrantes, somos todos membros. Qualquer construção de qualquer comissão, ela deve ser coletiva. Então, na verdade, eu sou uma líder, assim como você, como o André, nós somos lideranças, porta-vozes, mas tem todo um trabalho envolvido dos integrantes da comissão que chegam com dúvidas, problemas, questionamentos e ideias. Então, as comissões se formam desse jeito, e o objetivo principal é tentar tornar essa trajetória menos difícil, esclarecer aquilo que a graduação não esclareceu, dar ferramentas para que a gente consiga desenvolver uma advocacia adequada, para a gente, né, exercer plenamente a nossa advocacia com conhecimento que a gente só aprende. Ou se a gente já fez estágio num excelente escritório e teve a oportunidade de aprender e não apenas só fazer carga, ou num dia a dia de um escritório que bota ali a gente para trabalhar, ou na marra, que assim, foi a minha realidade, eu acho que é a realidade da maioria. Sim. E Amanda, você está falando, eu estou pensando, porque a gente trabalha bastante, né, na comissão, a gente, enfim, tem vários projetos, tem reuniões. E eu estava pensando aqui, e algo que talvez muitas pessoas não saibam, é que a gente trabalha e a gente não recebe nada por isso, né? Não tem nenhum retorno financeiro ou algo nesse sentido. A gente faz por amor à instituição e para ajudar as pessoas que estão passando pela fase que a gente também está passando ou já passou, né? Exato. Você comentou, Amanda, sobre, no início,
sobre as dores, né, que são comuns na jovem advocacia. Sim. Você está como presidente da comissão da seccional nesse triênio, né? E, Uhum. e entrou agora como presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Nesse tempo que você está de frente como presidente, quais foram as dores ou dificuldades assim que você mais identificou comum entre os jovens advogados? Primeiro, foi excelente sua colocação também. Eu acho que o principal para a advocacia é entender o funcionamento da instituição e entender que as pessoas que ali estão, elas não recebem absolutamente nada. Eu, enquanto presidente da comissão em Teresópolis, né, a cidade na qual eu nasci e que eu trabalho também, eu não recebi absolutamente nada. E mesmo na seccional e na comissão nacional, a gente não recebe nada. Na verdade, a gente faz para mudar, né, a nossa contribuição social para mudar a realidade de advogados e advogadas. Então, a gente dispõe de tempo, do nosso próprio dinheiro, para viabilizar aqueles que têm menos recursos ainda ou que não conhecem a instituição, uma melhoria em condições de trabalho, uma capacitação, uma abertura de portas. Então, é por amor à classe mesmo e, obviamente, e aí a gente vai, né, vai desenvolver um pouco isso depois, o nosso retorno é muito indireto, né? A gente conhece pessoas, a gente consegue oportunidades, a gente tem oportunidades, mas depois de um longo trabalho. Então, assim, o início do trabalho na ordem, na verdade, o início, o meio e o fim, é pura e simplesmente mudar a realidade, é mudar essa estrutura que é muito desigual, principalmente para jovens advogados e para jovens advogadas mulheres. Então, assim, é sempre, né, um pouco mais difícil. Agora, respondendo a sua pergunta, Sara, eu acho que é unânime. Eu acho que o maior problema enfrentado pela advocacia de um modo geral, e principalmente por quem está começando, é a questão financeira. A gente sai da faculdade achando que, com muita ansiedade e desejando muito ter tudo aquilo que a gente espera, né? Comprar um carro, comprar um apartamento, viajar, consumir, ter tranquilidade. Só que a graduação, ela não nos mostra a prática. E aí, quando o jovem advogado e jovem advogada, eles fazem o juramento e pegam a carteira, eles são, e eu me incluo nisso, né? Eu acho que todo mundo viveu isso, nós somos imediatistas. Então, infelizmente, a advocacia não é uma profissão de retorno rápido, porque a gente tem que criar autoridade. E aí, com isso, vem aquela vontade de desistir, de falar, nossa, não aparece um cliente, ou o cliente paga pouco, ou o cliente deixou de me pagar, está inadimplente. Então, o maior problema é o financeiro. E a gente vem enfrentando uma crise econômica, já estávamos enfrentando uma crise econômica que assolou todo o país e principalmente nosso estado, e agora com a pandemia essa situação se agrava mais ainda. Então, o maior problema, a maior dificuldade de toda a advocacia, mas principalmente quem está começando, é a dificuldade financeira. E aí entra aquela questão também, pô, mas eu pago anuidade, e aí eu pago anuidade, mas eu não estou tendo cliente. E aí a gente precisa enxergar o que significa pagar anuidade. O valor que é pago de anuidade, ele, na verdade, ele consiste justamente na quantidade de serviços e benefícios que advogados e advogadas regularmente inscritos têm. Só que a gente só sabe, a gente só usufrui se souber. E a gente só sabe se a gente tem um contato com a ordem. Porque assim, a maior parte dos advogados, eu já ouvi de muitos, eles sequer entram no site da ordem. Há uma prestação de contas, há inúmeros projetos, nós temos inúmeros projetos 100% gratuitos. E que provavelmente seriam pagos se o advogado ou a advogada fossem em algum curso, alguma instituição, e contratasse, né, esses serviços, esses cursos. Então, a maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é a questão financeira. É como entrar no mercado de trabalho e como se manter no mercado de trabalho. Esse é um grande problema. Nossa, Amanda, você falou e eu achei excelente, assim, porque eu vejo muitas pessoas ou rejeitarem a instituição ou falarem de uma certa forma não tão positiva, sem conhecer de fato a instituição em si, como ela é composta, o que ela oferece, tudo, e os benefícios que a comissão, enfim, a instituição tem. Vamos falar um pouco dessas coisas que a ordem, seja a nível seccional, seja a nível da subseção, que a seccional ela está para todo mundo do estado, né? Não é só para quem está na capital, para interior também. Enfim, se eu quiser atender um cliente no Rio, eu tenho diversas salas de atendimento, Sim. com computador, com internet, com tudo. E vamos falar um pouco sobre isso? Vamos sim. De que forma a gente pode ajudar, auxiliar esses jovens advogados?
Bom, existem dois aspectos, né? Na verdade, a nossa comissão se inclui no sistema OAB, então, obviamente, a gente trabalha em prol da jovem advocacia e a instituição como todo, para além da nossa comissão, também desenvolve trabalho para toda a advocacia, incluindo a jovem advocacia. Vamos começar falando sobre o que a ordem oferece como um todo. Na verdade, a ordem, como você já mencionou, possui inúmeros serviços. Nós, na capital, temos diversos escritórios compartilhados. Esses escritórios eles estão tanto na sede, quanto, por exemplo, no prédio, né, na Casa de Prerrogativas, que fica na Assembleia 10, nos próprios fóruns. Então, são inúmeros escritórios compartilhados, inúmeras áreas de compartilhamento, de peticionamento com auxílio de funcionários. Tem serviços como o FIC Digital, né? O próprio post que a gente recebe, próprio da OAB, que ajuda bastante na gestão dos processos, né? Aqueles alertas de toda vez que um processo ele é publicado no Diário Oficial. Então, assim, são vários serviços. A CARD tem inúmeros serviços também. Então, e o principal que eu considero, além disso, tem a comissão de prerrogativas que tem um plantão 24 horas para auxiliar nos casos de violação de prerrogativas. E essa realidade que tem na capital e pode ser utilizada por todo o Estado, ela existe também nas subseções. Então, por que isso é muito importante? Eu faço um cálculo muito rápido. Eu costumo dizer que eu não sou boa em contas, eu sou boa em dosimetria da pena apenas. Não sou boa em contas, mas uma vez numa conversa, tô olhando pra cima porque acabou de entrar um bicho, gente, gigantesco aqui na minha casa. Gigantesco, eu vou tentar manter a serenidade. Já tô me coçando. Mas eu costumo fazer uma conta rápida. Por exemplo, quando eu comecei a advogar daquele jeito que eu até comentei com você, vou advogar, mas acho que eu quero estudar para o Ministério Público, enfim. Mas, enfim, no início, antes de efetivamente advogar, que só aconteceu mesmo com a minha sociedade, com a minha sócia, que eu acho que entrou, um beijo, Clarissa, minha parceira de vida, eu precisava de um lugar para atender. Porque eu já pegava casos criminais e eu lembro de uma vez que surgiu um caso de tráfico internacional de drogas. E aí eu falei, meu Deus, onde eu vou atender isso? Eu pensei, eu vou numa cafeteria. E aí eu cheguei aí na cafeteria. Quando eu sentei, eu falei, meu Deus, eu nunca falaria sobre isso numa cafeteria. E isso não transmite a menor credibilidade. Então, o que eu fiz? Aqui em Teresópolis na sede, tem um escritório compartilhado. Eu fui, agendei e eu atendi lá. Então, não é vergonha, não é problema, não é pouca coisa você ter um escritório compartilhado para você atender. Lá você tem impressão, você tem o telefone, você tem internet, você tem água, você tem café. E quem não conhece a estrutura, quem estiver na capital e não conhecer a estrutura da Casa de Prerrogativas, eu convido a conhecer, porque é um andar inteiro e é incrível. Tem salas de reunião, tem escritórios compartilhados. Os meus clientes eu atendo lá, eu atendo com tranquilidade. E aí, voltando para a questão da conta rápida, quanto custa um aluguel, quanto custa... E não é só aluguel, né? O aluguel, é o condomínio, é IPTU, a água, a luz, a internet, o papel, a impressora, o café. E a gente não faz conta disso. Uma vez eu estava conversando na época da minha gestão em Teresópolis ainda, com o atual presidente da Jovem, né, o Aldo, um grande amigo, e a gente questionando o valor de anuidade e tudo mais, porque sim, numericamente a gente olha e a gente se assusta, de fato. Mas eu falei com ele, a gente estava falando, acho que sobre a Van que tem aqui em Teresópolis. Para você ter ideia, não sei se você conhece Teresópolis, eu acredito que sejam uns 4, 5, no máximo 6 quarteirões. Só que não são quarteirões como no centro do Rio de Janeiro, são quarteirões pequenos. É plenamente viável você fazer o trajeto de algum escritório da OAB que fica no centro da cidade para um bairro um pouquinho mais afastado, que é onde fica o fórum. É plenamente possível. Para nós que andamos de salto é um pouco mais difícil, mas é plenamente possível. Ou seja, é necessário ter uma van imprescindível? Não seria. Mas com a van a gente não pega chuva, a gente economiza sola de sapato, a gente tem um conforto. E esse é um serviço prestado pela OAB. Só que isso gera um custo. Então, se você fizer esse trajeto de carro, pagar gasolina, pagar estacionamento e somar isso, um aluguel sai muito mais caro e a gente não faz essa conta. Então, eu costumo dizer que se a gente parasse com seriedade para fazer essa conta, nós estaríamos devendo. Então, assusta quando a gente recebe o boleto? Assusta. Porque o retorno da advocacia
é lento, infelizmente é lento. Mas se a gente parar para fazer a conta, então a gente vê que acaba, parece que a gente está devendo um pouco mesmo, entendeu? Então, os principais serviços são essas ferramentas, esses instrumentos que a ordem nos dá para a gente exercer a advocacia. E além desses instrumentos físicos, né, sejam digitais, sejam através das salas, enfim, eu vi até uma menção, tem a ESA com cursos incríveis, que inclusive na cerimônia de entrega de carteira dá um cheque, eu acho que no valor de R$ 100, que a pessoa, o jovem advogado pode utilizar para fazer algum curso da ESA. Tem inúmeras lives, webinars, a Ordem costuma fazer inúmeras palestras, e tudo isso custaria se a gente fosse para algum congresso. Então, a Ordem tem inúmeros serviços, e assim, é uma lista gigantesca, e aqui eu convido vocês a entrarem no site, porque ali tem tudo, tem o portal da transparência, tem todos os projetos que estão sendo realizados pelas comissões, como você se inscrever, horário de transmissão, siga a Ordem nas redes sociais, siga a gente nessa área nas redes sociais, é o OAB Jovem do Rio de Janeiro. Enfim, então são muitos os projetos, muitos os serviços. E fazendo um recorte para a nossa comissão, que eu acho importante destacar, e aqui eu já peço para todo mundo seguir a gente está quase em 5.000 inscritos, né, participantes do nosso Instagram. A nossa comissão, ela pegou muito do Angel, e depois eu falo sobre isso, com relação à divisão de trabalho. Então, a nossa comissão, ela percebe uma necessidade, de acordo com as demandas que chegam, da gente trabalhar em 3 eixos, né? O institucional, que nada mais é do que o diálogo com diretoria e outras comissões, a gente fazer esse intercâmbio. Tem o eixo social, que infelizmente foi um pouco interrompido por conta, né, inviabilizado por conta da pandemia, mas como a gente sabe, a ordem e a advocacia têm um papel social importante, e tem uma função social, então a gente quer carregar isso para a comissão também. E o principal, que é a capacitação. E a capacitação é exatamente o que vem sendo desenvolvido gratuitamente para quem tiver Instagram e quem seguir a gente. Então, na capacitação, até anotei aqui, nós temos o Direito na Prática, que acontece todas as segundas às 18 horas no nosso Instagram. E desde o lançamento, a gente já trabalhou a parte trabalhista, tributário, eleitoral, e agora a gente está em imobiliário. E aí, quem está assistindo a gente, eu já peço para mandar uma mensagem lá no nosso Instagram da Jovem para dizer se está afim de estudar com a gente sobre mediação, que eu acho que é uma área muito interessante. Nós temos, nas terças-feiras, às 18 horas, o Iniciando na Advocacia, que é justamente isso. O que fazer agora que eu peguei a minha carteira? Eu saí da graduação e eu achei que a audiência fosse praticamente um júri, e não é. Como que eu faço um júri? Como que eu vou empreender na advocacia? Como eu vou gerir o meu escritório? Como eu vou me comunicar? Eu tenho técnicas para oratória? Como que eu dou uma entrevista? E tem a parte do direito digital, que não tem mais como a gente fugir de processo eletrônico, de provas digitais, de LGPD e etc. E às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o Trajetórias, que é muito interessante, porque é fundamental que a jovem advocacia se aproxime, que a gente não veja a advogada e advogada como rival, que a gente esteja sempre juntos, que a gente valorize. Principalmente no interior, existe muito isso, né? Infelizmente, a advocacia é uma profissão muito tradicional. E em cidades mais conservadoras, o jovem advogado, falando de experiência própria, se sente um pouco excluído. Mas eu não tenho tanta experiência. Então é importante a gente ter um grupo forte. Mas, ao mesmo tempo, ninguém consegue nada sozinho. E a gente precisa reconhecer a trajetória daqueles que vieram antes da gente. E o Trajetórias é justamente isso. Nós recebemos advogados e advogadas, assim, monstros da advocacia, que passaram por dificuldades, mas que tiveram experiências incríveis, que mostram pra gente, assim, de peito aberto, as dificuldades, as vitórias, que nos dão um pouquinho, né, de ajuda, né, fala um pouquinho do caminho das pedras, deixa muito claro que não existe receita pronta de bolo, mas que divide, assim, sabe, de forma muito direta e transparente as experiências. E é muito legal. Nós já tivemos, assim, inúmeros grandes nomes, e é um projeto com muita audiência. E tudo isso de graça. Então, assim, no Direito na Prática como eu vou fazer uma petição inicial, como que eu faço uma sustentação oral, enfim, coisas do gênero. Exatamente. No Iniciando na Advocacia, como que eu vou precificar? Como que eu dou uma entrevista? Como que eu administro o meu escritório?
como que eu faço para ter um sistema no meu escritório? E no Trajetórias é muito legal porque a gente sabe que livros a gente pode ler, se vale a pena fazer pós ou não, como que está o mercado de trabalho, enfim, é muito importante. E tudo isso começou, como eu disse rapidamente, com o Enja, porque eu assumi, assim, poucos meses antes do Enja, que aconteceu no ano passado, que é o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que é um evento que faz parte do calendário, né, nacional, e ele acontece uma vez, né, por ano, então são 3 encontros ao longo de uma gestão. E no ENGE a gente identificou, e isso foi até parte do meu discurso, que eu gostaria muito que a advocacia que estivesse lá saísse com alguma resposta, que se identificasse com algum painel, que se identificasse com alguma coisa, que não fosse um evento que você está ali assistindo, você fala, nossa, é muito blá 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 e eu não vou levar isso comigo. Então, na época, nós construímos em painéis simultâneos, divididos em eixos, que foram o institucional, né? Foi democracia, institucionalidade e inovação. Então, a gente pegou esses eixos do ENJA e reformulamos para aplicar na OAB Jovem, nos nossos projetos, porque a gente quer que todo mundo saia com algum tipo de resposta. Que aquelas dúvidas sobre, putz, eu cobrei certo, não sei fazer um contrato de honorários, eu posso despachar, quais são as minhas prerrogativas, como eu administro o escritório, o que será que o advogado famoso, que deu certo, ele tem para me dizer e eu não estou no escritório dele. Então, tudo isso é de graça e esses são os projetos que a gente desenvolve com o grupo, né? O grupo todo contribuindo e participando. Amanda, fora que é uma excelente oportunidade para networking, né? Que eu acho que é um dos pontos que mais ajudam no início da carreira. Hoje eu posso falar que eu conheço jovens advogados e advogados mais experientes, acima de 5 anos, do Brasil inteiro. E aí a gente tem contato pelo WhatsApp, tem contato pelo Instagram. Se eu quiser um processo hoje com processo digital, enfim, atuar em Brasília eu consigo, no Rio Grande do Sul eu consigo. Enfim, eu acho que é um dos pontos... A gente mesmo, né? A gente se conheceu no Enja de 2018 e hoje estamos aqui trabalhando na comissão. Enfim, eu acho que é uma das... Isso, não só atuar na comissão, como participar de eventos, de palestras, é uma ótima oportunidade para você ser visto, ser lembrado e mostrar que você está ali, né? Para, enfim, precisarem de você, vou lembrar, a Amanda é criminalista em Teresópolis, Rio de Janeiro. Sim. Enfim, aproveitando esse gancho, eu queria muito perguntar, como você falou sobre o seu início de querer estudar para o MP. Eu queria muito perguntar como foi o seu início, mas antes disso, eu preciso saber, porque acho que é revolucionário isso, como que você, uma mulher, jovem advogada do interior, se tornou presidente da comissão OAB Jovem da seccional, em tão pouco tempo assumiu a Comissão Nacional da Jovem Advocacia, uma mulher estando ali. Eu acho que tinha ter umas 2 mulheres no máximo no conselho, não sei, enfim. Como que é importante essa representatividade, uma mulher que veio do interior, né, Teresópolis, assumindo a capital e agora assumindo a Comissão Nacional da Jovem Advocacia. É uma loucura, né? Na verdade, absolutamente tudo foi muito inesperado. O meu trabalho, como a gente falou no início, primeiro em Teresópolis, foi muito, assim, sem entender o sistema OAB, sem conhecer a instituição, aprendendo, assim, na marra, identificando a importância da instituição e pensando que eu gostaria de fazer aquilo que não fizeram por mim, porque não teve nenhum antecessor. Então, entendendo que o papel da ordem é muito importante e o que eu poderia fazer de diferente para ajudar, né? Para que a advocacia ela seja menos pesada ou que exista uma igualdade entre advogados e advogadas. Então, começou assim, com um sonho, e eu sempre gostei muito, muito desse trabalho. Enfim, veio minha indicação para a seccional e eu fiquei muito surpresa, porque honestamente eu nem sabia que seria possível assim, não saber mesmo, não conhecer muito. Eu não sabia o que era necessário, o que seria necessário para assumir a presidência, por exemplo, da seccional. Então, eu confesso que por muito tempo eu sequer imaginei que fosse possível. E aí veio a indicação e eu já achei isso muito representativo, porque eu sou a primeira mulher presidente da OAB Jovem do Rio de Janeiro do interior. Então, eu achei assim, incrível um olhar
né, da diretoria, do nosso presidente, do Luciano Bandeira, do nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, né, e o nosso tesoureiro, o Marcelo Oliveira, né, e a diretoria, em apoiarem, indicarem, apoiarem um nome feminino e do interior. Isso demonstra que a seccional enfim, que a seccional ela preza muito e compreende que o trabalho é feito ouvindo, entendendo em conjunto com as subseções. Então, eu costumo dizer que a seccional não existe sem as subseções e as subseções não existem sem a seccional. Na verdade, até existem, mas não funcionam. Então, eu interpretei como um elo entre seccional, né, entre capital e interior, ou seja, ser voz de uma jovem advocacia do interior que, por vezes, não é ouvida nas próprias subseções. Então, eu achei isso muito interessante. Se a mulher representa bastante, porque no último exame de ordem, né, que já faz tempo que aconteceu, mas a maioria dos aprovados foi de mulher. A cada entrega de carteira eu identifico que a maioria é de mulher e a realidade é que as mulheres já representam mais de 50% da advocacia em todas as faixas etárias, com exceção da de 60 anos. Então, assim, é muita representatividade. Eu costumo até dizer, né, e aí voltando para a questão das dificuldades, que eu sou um combo, né? Porque eu sou criminalista, sou mulher, sou do interior, então, assim, e sou jovem advogada. Então, é um combo de dificuldade, mas que só me estimulam mais. E para a Comissão Nacional foi uma surpresa maior ainda, porque eu já sabia que era pauta, né? A alteração para que o representante da jovem advocacia, o verdadeiro legitimado, fosse um jovem advogado. Afinal de contas, isso é até a fala da Daniela Teixeira, a ex-presidente, né, da Comissão Nacional, atual presidente de honra. Assim, nada mais justo, nada mais correto, mais legítimo que LGBTs falem sobre suas questões, né, que sejam porta-vozes. Que mulheres sejam porta-vozes de mulheres, né? Que pessoas que possuam algum tipo de deficiência possam falar das suas dificuldades, das suas vitórias, enquanto pessoas com deficiência para pessoas com deficiência. Porque, assim, só a gente entende efetivamente o que acontece com a gente. Cada um sabe da sua própria dor. Então, a gente brigou por isso, a Daniela brigou muito por isso e legitimou que um jovem advogado representasse, fosse liderança e fosse porta-voz desse grupo. E eu sou a primeira presidente jovem, efetivamente, da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Então foi super surpresa e, mais uma vez, uma mulher. E aí é incrível mesmo, né? De Teresópolis para o Brasil. E é uma baita responsabilidade. Uma baita responsabilidade. E a intenção é que a Comissão Nacional da Advocacia Jovem, na verdade, apoie e difunda, dissemine ao máximo os projetos de cada estado, dê mais força e mais visibilidade. Porque é importante esclarecer bem rapidamente, já que a gente falou que é importante todo mundo conhecer as instituições, entender que existe um colégio de presidentes. Esse colégio de presidentes ele existe tanto em âmbito estadual, e aí no estado do Rio de Janeiro eu sou presidente da Jovem Advocacia do Rio, né, da capital, mas existem os presidentes de cada subseção e a gente se reúne, cada subseção dá sugestões, fala dos projetos que estão dando certo, expõe as dificuldades, e ali a gente entra no consenso, conversa, uma subseção pega um projeto da outra, apoia a outra, e aí eu tento carregar isso para a seccional para dar mais visibilidade e apoiar os projetos das subseções. E é isso que a gente vai fazer na Comissão Nacional também, dar mais corpo ao trabalho que já é desenvolvido para as seccionais, ou seja, tornar nacional os projetos. E como eu estou acumulando funções, então a ideia é dar visibilidade para os projetos das seccionais e das subseções do estado do Rio para todo o país. Ou seja, é tentar fazer uma grande rede de contatos, de informações com o país inteiro. Então, respondendo a sua pergunta, assim, como eu consegui? Acho que com muito trabalho. Acho que com muito trabalho, seriedade, acreditando que meu papel é ser porta-voz, direcionar as demandas e tentar fazer a diferença. Muito trabalho, um grupo forte, um grupo unido, um grupo proativo, um grupo honesto que fala, olha, não acho que vai dar certo, como já aconteceu com a gente, olha, acho que esse projeto não vai rolar, não vai dar certo, mas eu acho que um outro que a gente vai lançar nessa área, acho que esse vai dar super certo. Então eu acho que é assim, é ouvindo e sendo porta-voz. É um reconhecimento de um bom trabalho, né, Amanda? Assim, que você vem desempenhando desde Teresópolis.
Mas agora, já que a gente já enalteceu as conquistas, onde você está, onde você chegou, todo esse reconhecimento de um trabalho de anos, vamos falar então de como começou, quais foram as dificuldades que você enfrentou, o que você para quem está começando. Ô, Sara, você tá me vendo direitinho? Tá me ouvindo bem? Estou sim, estou. Tá. É porque eu acho que tá chovendo e tá falhando um pouquinho a sua pra mim, mas eu entendi o que você falou. Tá. É, bom, primeiro eu sempre digo, né, para quem ainda não me conhece, enfim, eu sempre digo que assim, tudo que eu não queria é advogar. Então, a mais pura verdade é que assim, eu nunca vi advocacia e devo muito a isso, a não conhecer a ordem e não ter curiosidade, não enxergar o papel fundamental, essencial do advogado e da advogada. Então, eu nunca quis advogar. Na verdade, eu sempre entendi autoridades, o termo autoridade, como sinônimo de juízes, promotores, defensores, delegados e não de advogados, que foi um grande erro. Então, eu me dediquei muito na faculdade, passei no exame de ordem ainda fazendo a graduação e não quis pegar a carteira da ordem. É assim que me formei. Não quis pegar a carteira da ordem, fiquei super satisfeita com o meu certificado de aprovação. E aí eu sempre falo isso. Minha mãe, ela falava, cara, você fez o mais difícil. Quantas pessoas não passam no exame de ordem e querem, né, pegar carteira? E aí eu falei, não, eu quero Ministério Público, porque eu tinha sido conciliadora do TJ e depois eu passei num concurso para estágio no Ministério Público. E ali eu fiquei numa promotoria criminal, me apaixonei muito pela instituição, respeito super a instituição, e eu achei que fosse isso que eu queria para minha vida. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas aí eu comecei a estudar e eu comecei a identificar que assim, eu não seria uma boa servidora pública, eu não serviria adequadamente à população, eu não seria uma boa promotora de justiça, porque ali eu já não estava me dedicando como as pessoas que querem muito essa carreira fazem. Eu selecionava o que eu queria estudar, eu gostava de constitucional, de penal, processo penal. Eu falei, não quero estudar o resto. Então ali eu falei, não, eu não estou me dedicando, eu preciso, para ser uma boa profissional, me dedicar. E aí eu sou apaixonada por medicina, cheguei até a cogitar voltar a pensar na medicina. Mas eu dei uma chance para advocacia e no começo, e aí já fica uma sugestão, eu experimentei várias áreas, várias, odiei inúmeras, e eu tinha certeza que eu ia gostar de criminal. E eu comecei a advogar, me apaixonei, comecei a entender o quanto eu posso fazer, o quanto eu posso mudar a vida de uma pessoa, o quanto eu posso contribuir para a sociedade, o quanto eu posso contribuir para a advocacia, o quanto eu posso contribuir para a OAB. E me apaixonei. E estou aqui, não me arrependo, é o que eu quero para o resto da minha vida. Mas eu tive muitas dificuldades e devo isso. Não acho que a minha escolha pelo Ministério Público e pelo TJ foi errada, não acho. Mas o que eu recomendo é fazer estágio. Acho que dá uma chance de fazer estágio no escritório de advocacia. Porque eu disse, e eu venho repetindo isso ao longo da minha fala, a prática ela faz muita falta. E aí a gente precisa se socorrer desses projetos. Não que se eu tivesse feito, né, um estágio não me socorreria desses projetos. Eu faria também. Mas como despachar, como me comportar numa audiência? Porque quando a gente faz aquele estágio obrigatório da graduação, a gente está pensando mais em fazer o relatório. A gente está desesperado querendo fazer o relatório. A gente não entende como as coisas funcionam direito. Então assim, eu tive muita dificuldade porque eu não sabia advogar. Eu sabia a matéria, sabia o direito, mas eu não sabia como era advogar. Então, eu não sabia consultar o mandamento processual, eu não sabia que a prerrogativa é minha acessar os autos independente de procuração, eu não sabia que eu não precisava marcar horário com o delegado, eu não sabia o que fazer numa penitenciária, então eu não sabia absolutamente nada. Então, a minha maior dificuldade foi, de fato, advogar. E como que eu fui superando isso? Eu tinha muito tempo e zero dinheiro, zero cliente. Então eu ia aos fóruns, eu assistia várias audiências, eu observava como o defensor, como o advogado se comportavam. Eu ia ao cartório, então eu conhecia os servidores. Quando começaram a surgir os clientes, eu fazia questão de ver o andamento na internet, mas ia lá conhecer os servidores. Então, eu observava muito, muito, muito. Para a sustentação oral, eu assistia de várias câmaras, assistia inúmeras sustentações orais. E aí, eu conversava com outros colegas, mas por isso a importância, até trajetórias, para eu ver como que faz reunião. E assim, acertando e errando. E assim, não tendo vergonha. Perguntando, olha, esse subestabelecimento está ok? Falta alguma cláusula no meu contrato?
E você vai estudando, você se apoia em advogados éticos, corretos, enfim. E aí a dificuldade, e aí foi esse passo a passo da advocacia muito difícil. E algo que é muito, muito complicado também é a questão da precificação, né? Que a gente vai acertando com o tempo também. Porque ninguém sabe o quanto cobrar. E aí tem a tabela da ordem que a gente fala, mas se a gente cobrar a tabela da ordem, se cobrar consulta, a gente não vai ser contratada. E aí tem outro problema também, não conhecer as prerrogativas. Ou seja, não saber quais são os nossos direitos. Né? E também não ter noção de ética. Ou seja, a gente estuda deontologia para passar no exame de ordem. Mas aí você cobra abaixo da tabela, aí você acha que você pode assumir um caso tendo outro advogado no processo. Enfim, então assim, a maior dificuldade foi começar a advogar. Porque era tudo muito no plano teórico. Eu entendia muito bem um processo por conta do Ministério Público. Agora, como fazer uma reunião? Como cobrar os honorários? Né? O que é permitido ou não numa audiência? Isso só a prática te dá. Então, foram inúmeras as dificuldades que eu fui superando, ouvindo muito mais do que falando e entendendo que as coisas acontecem vagarosamente. Até que um dia uma colega falou para mim que eu só começaria a respirar a partir dos 5 anos de advocacia. Por quê? Porque a gente quer ganhar dinheiro, quer ser conhecido, mas a gente precisa trabalhar e estudar muito e a gente precisa criar autoridade. E aí, mais uma vez, a importância do networking que você falou. E que esse networking acontece quando a gente participa das comissões da ordem, quando a gente conversa e reconhece o outro advogado e outra advogada como colegas, não como rivais, quando a gente participa de eventos como o ENJA, que tem um país inteiro. Eu já fiz diligências para vários estados, eu já contei com a ajuda de inúmeros colegas de vários estados para monitorarem algum processo meu. Então, esse diálogo, você integrar a advocacia, você reconhecer no outro, na colega, é uma parceria, um aliado, uma aliada, isso faz total diferença. Então, esse networking, ele ajuda demais na advocacia, a superar essas dificuldades do início da advocacia e a gente ter continuidade no trabalho. E aí, ficou um exemplo muito simples. Muitos colegas falam, pô, mas você não vai ver o outro como rival? Você indicaria um caso criminal para um outro criminalista? Se eu, avaliando aquele caso, considero que eu não tenho disponibilidade, ou se é algo que moralmente me atingiria, eu não desempenharia adequadamente o trabalho, ou se de repente é um caso que, e a gente tem que fazer esse filtro, eu não me acho capacitada a fazer o máximo possível para aquele caso, eu não indico sim. E aí, em outras áreas também. Mas, Amanda, por que que você... por que que você pega só criminal? Você não quer atuar em outras áreas? Não, porque a gente cria autoridade quando a gente se especializa e é identificado como uma pessoa capacitada e referência naquela área. Então, uma forma de você continuar ganhando e aí você ampliar e fortalecer seu network é justamente cedendo aquele cliente, indicando para algum colega, alguma colega que seja especialista e você confie no trabalho. Então, daí a importância do network, né? E a importância da gente reconhecer que é importante ter esses colegas, essas colegas durante a nossa profissão inteira. Nossa, Amanda, excelente. Eu tô aqui, ó, aprendendo. Eu até cheguei a me identificar em relação quando você disse que você ia ao fórum, ia assistir júri, ia assistir sustentação oral, porque eu faço isso com eu, assim, impecável as suas dicas, porque é justamente aquilo que falta, né? No início da carreira, a gente tem, foi o que você falou, tem muito tempo, mas a gente não tem experiência e muitas vezes, né, não tem dinheiro. Então, a experiência que falta pra gente prática, porque hoje não tem experiência, é vendo outras pessoas agirem naquela situação, vendo como funciona o sistema, começar a entender o todo, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é porque uma vez, em uma reunião que a gente foi no Rio, você comentou sobre a abertura da sua sociedade com a Clarice, que você falou que no início você foi impressora, você levou a impressora que você tinha em casa, o computador que você tinha em casa, a cadeira que tinha em casa, a mesa que tinha em casa. Fala um pouco para mim sobre isso, assim, como que foi abrir o seu próprio escritório no início, naquela sensação ou de medo, de insegurança, algo nesse sentido, e agora está completamente segura e mostrar pra gente que é possível chegar lá, principalmente pra gente, que eu estou querendo aprender agora. Então,
eu resolvi que ia advogar, né? E aí, a princípio, a Clarissa, ela não queria de forma alguma. Eu lembro que, eu não sei se ela estava estudando para delegada, algo assim. E aí eu comecei a advogar, fazer de tudo um pouco, e ali eu não estava levando ainda a advocacia muito a sério, né? Eu não estava me dedicando muito. Até que um dia, a Clarissa, e a gente até brinca que isso daí deve ser de signo, né? Porque ela, como boa aquariana, ela tá à frente do tempo, né? É visionária. E até que um belo dia ela chegou e falou assim, olha, quer saber? Ah, não, minto. Eu comecei a pegar alguns casos criminais e sozinha, aí eu falei, e a Clarissa também estagiou no Ministério Público, ela é super competente. E eu falei, Clarissa, então assim, você não tá precisando de dinheiro, acho que ela estava fazendo pós-graduação. Eu falei assim, olha, eu peguei um caso grande, um crime federal. Você não quer fazer comigo? Ela, tá bom, a gente divide, mas eu não tô advogando. E aí foi a primeira audiência dela e tudo mais, até que ela um belo dia chegou e eu ficava muito insegura, até que um belo dia ela chegou e ela falou assim, quer saber? Vamos montar uma sociedade. Eu falei, tá bom, vamos nos organizar para isso. Ela falou assim, não, a gente vai hoje procurar sala, então ela agilizou tudo. Só que o que acontece? Eu tinha dinheiro na minha poupança, de estágio do Ministério Público. E ela também. E a gente falou, pô, mas como que a gente vai fazer? E aí a gente achou um escritório num prédio super novo, que a proprietária estava precisando alugar com urgência, então a gente negociou pra caramba. Eu sou boa negociadora com relação ao dinheiro, sou boa negociadora. A gente conseguiu um aluguel baixo. E a gente foi comprando algumas coisas. Eu lembro que a gente comprou uma mesa, que nós fomos usuários por muito tempo, porque a mesa, eu acho que ela tinha 1,10 m, 1,20 m. Era muito pequenininha a mesa, cada uma mesa. E a gente falava assim, pô, a gente não tem cadeira, mas não tem dinheiro para comprar cadeira. E aí a gente pegou, assim, ela pegou 2 cadeiras de casa e colocou. E assim, foi muito improvisado. A mesa da sala de reunião, acho que era a mesa de jantar do meu irmão. As cadeiras também. Teve a de um amigo nosso que sentou nessa cadeira depois de um tempo e conseguindo alguns bons clientes, inclusive, a gente dividiu o escritório, porque o escritório era todo aberto, ele não tinha parede. A gente conseguiu parceladamente colocar drywall. E esse amigo, ele sentou na cadeira, assim, aquela, tipo assim, Casas Bahia, tá? Ele sentou na cadeira e ele caiu da cadeira e ele furou a parede que a gente tinha acabado de pagar. Fez um buraco, assim, a gente tinha acabado de pagar. Então, assim, no início muito difícil, assim, xícara e pires, assim, do meu pai. Então, mas foi incrível como nada disso importou, porque a gente se dedicou tanto, que a gente pegou, assim, uns casos incríveis. Incríveis. E toda vez que a gente não fechava um caso ou não surgia um caso, porque no início é assim mesmo, eu olhava para Clarissa e falava, Clarissa, o que a gente vai fazer para fechar um contrato? E aí a gente tem sempre um lema, todos os meses, por mais que a gente esteja fechando contrato, eu sempre olho para ela e falo, o mês ainda não acabou. E aí, sempre que eu falo isso, a gente vai e fecha mais um contrato. Então, são muitas as dificuldades. Eu acho que é começar pequeno mesmo, enxergando onde a gente está, enxergando que o principal é ter conhecimento jurídico. Eu sempre falo que o mínimo é ter conhecimento jurídico e a gente tem que pensar em modos de se destacar. Então, contar com o network, contar com as indicações, valorizar o cliente, não enxergar o cliente como um caixa eletrônico. A gente tem muito esse hábito de se dedicar demais no início do relacionamento e depois vai deixando para lá. Isso em todos os aspectos, em todos os tipos de relacionamento. Toda vez que a gente relaxa, que a gente deixa para lá, que a gente deixa de enxergar o outro com um olhar assim, mais cuidadoso, a gente acaba com o relacionamento. Então, isso acontece com o cliente. Então, não é porque a gente pegou um caso maior, mais recente, que a gente vai esquecer o anterior. Mesmo porque eu sempre digo que um cliente é sempre cliente. Eu já recebi várias indicações de clientes que foram clientes lá no início e que até hoje indicam. Então, a gente tem que manter esse relacionamento, né? Então, e reconhecer que o início é difícil para todo mundo. Tem 2 opções. Ou desistir, e isso não tem absolutamente nada a ver com a advocacia, ou então seguir em frente e ter em mente que um dia após o outro a gente vai crescer e que cada dia a gente ganha mais experiência. Então, o que eu posso sugerir é enxergar assim, de forma honesta as dificuldades, mas que ela não nos paralise. Que a gente veja nas dificuldades oportunidades, que a gente pense sempre de forma criativa, que a gente seja humilde e conte sempre com aqueles que já têm uma trajetória, que a gente seja ético, que não passe perna em ninguém, aquilo que vem fácil, vai fácil. E que a gente seja firme. Eu acho que falta para a advocacia se reconhecer como autoridade. Entender que nós temos tanto conhecimento jurídico quanto juízes, promotores, defensores,
e enxergar o nosso papel também. Nós somos operadores da justiça e somos fundamentais para os nossos clientes. Então, eu acho que é isso. Não ter pressa e se dedicar sempre, sempre, cada vez mais. Ai, Amanda, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou aqui agora, como está acabando o nosso tempo, ver, né, abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Temos aqui presenças ilustres que eu vi durante a live, não sei se estão presentes ainda, mas temos os membros da comissão, temos o Temos aqui a Tatiana Cruz, a Sayera, que fez a live com a gente na terça-feira, na OAB Jovem, da seccional também. Pode ir escrevendo, gente. O doutor André, presidente da comissão. O doutor Sérgio Ouro, daqui de Macaé. Deixa eu ver mais quem. Tem algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente. Ana Luíse, advogado Maicon Tavares. E tem muita gente. Muita gente comentando aqui. Obrigada, gente. A Thaís comentou ponderações importantes. Bom, o doutor Marcelo Oliveira está aqui também. Que honra, gente. Grande Mandar um nome. beijo para todo mundo. Vamos às perguntas. Um conselho para a jovem advocacia. Torres comentou, nosso presidente da 15ª subseção. Acho que a gente Um teve conselho para a jovem advocacia. Eu acho que nós temos alguns conselhos para a jovem advocacia, né? Um conselho para a jovem advocacia. Eu acho que vai ser meio filosófico, né? Meu conselho. Acho que é não desistir. Não desistir. Nós somos mais de 1 milhão de advogados e advogadas no país. Eu estava entregando cerca de 60, 70 carteiras por semana. São muitos advogados, mas a advocacia é uma profissão incrível. É impossível morrer de tédio. Ela é fundamental para a sociedade. A sociedade ela está uma loucura e precisa de ser reorganizada. E cabe a gente, advogados e advogadas, fazermos isso, desempenharmos esse papel. Sem advogado, de fato, não há justiça. Somos nós que mantemos a democracia, todos os movimentos fundamentais para a construção da democracia do nosso Estado, eles tiveram a força, o acompanhamento, as ações de advogados e advogadas. Então, não desistam, não desistam, porque vai dar certo. Vai dar certo. A advocacia ela não é fácil. Dá vontade de desistir em inúmeros momentos, mas não desistam, inovem, enxerguem, se identifiquem a área que vocês gostam, aquilo que vocês querem fazer quando vocês acordam. E assim, estude cada vez mais. E foi o que eu falei, busque o apoio de outros advogados, conheça as pessoas, estude, produzam conteúdo, façam vídeos, façam artigos. Porque tem espaço para todo mundo. Todo mundo teve, tem ou terá problema. Então, nós não seremos substituídos. Então, tem espaço para todo mundo. Se você quer mudar a realidade das pessoas, se vocês querem contribuir para uma sociedade mais justa, advoguem. E nós precisamos de muitos advogados. Então, eu sempre encorajo. E falam assim, nossa, mas você quer mais advogados? Você não quer servidor público? Não, eu quero advogados e advogadas. Então, assim, não desistam. Não desistam. Amanda, inspirador. A Isa Paim perguntou: atendimento ao cliente sendo jovem advogado. Seja firme. Faz. Então faz. Fala, Sara, que você é mais jovem. Eu só ia dizer eu só ia falar para ser firme, para ter conhecimento jurídico, para ser respeitoso e principalmente para ouvir muito o que o cliente tem a dizer. Eu ia atender, o que eu ia trabalhar. O que eu fiz na época foi, além de ouvir muito, de anotar, de ter uma entrevista pré-preparada, né, quais eram os pontos mais importantes que eu precisava perguntar para o cliente, era, antes de atender,
pedir para a secretária, enfim, ou eu mesmo falando com o cliente, saber mais ou menos qual era o caso. E aí, antes do atendimento, eu dava uma estudada naquele caso. Porque durante o atendimento eu já estava meio que pronta, meio que, não pronta, mas mais preparada do que antes, tendo mais conhecimento, estando mais preparada mesmo para atender aquele cliente. E aí, eventualmente, se tiver algo que eu não soubesse naquele momento, diria que eu iria estudar o caso, eu precisava analisar a jurisprudência, enfim, aquela situação que eu Sim. E que Perfeito. se hoje tivesse uma demanda que eu não conheceria, algo nesse sentido, eu faria novamente. Sem problema nenhum. Ai, gente, deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não tem mais pergunta. Parabéns, ótima live. Obrigada, parabéns pela live, doutoras. Gente, obrigada pela audiência. Estamos chegando perto de 1 hora. Acredito que deva faltar uns 2, 3 minutos. Então a gente precisa encerrar também para que o Instagram não derrube a live, né? Para que a gente consiga salvar a live. Queria agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão presentes. A doutora Idala também apareceu agora. Obrigada, Amanda, mais uma vez por aceitar o convite Eu da que agradeço. comissão. Espero que em breve a gente consiga estar presencialmente juntas, né? Para poder, enfim, tomar aquele café que a gente marca. Verdade, por nos conceder uma parte do seu tempo nessa noite de quinta-feira. Eu que agradeço, gente. Beijo. Beijo, gente. Boa noite.